Oiê, boa noite, tudo bem? Então, passando aqui para falar um pouquinho da entrada do Sol no signo de Libra. Eu estava devendo aos librianos de plantão, então estou aqui para falar um pouquinho de semana um pouco agitada, né? Esse pedido por equilíbrio, né? Então, quando a gente foca no equilíbrio, o resto desequilibra. Super normal, mas enfim. Sol entrou sobre a égide de Libra na virada, né, de 22 para 23. Então, quem nasceu nesse meio tempo nasceu na cúspide, né, no ápice da casa, e aí tem que avaliar se é virginiano ou libriano. Tô falando isso porque eu tenho duas amigas que puxam para esse lugar e que ficam meio que nesse, né, até fazer o mapa sempre pensavam ser de um signo ou ser de outro. Bom, mas Libra são os bailarinos do zodíaco, é a força de equilibrar, a força da balança, né? Então é um mês aí onde a gente vai estar nesse processo de buscar equilíbrio. Libra é filhinho de Vênus, Vênus é a deusa do amor e da beleza. Então, librianos são esse signo do elemento ar, que tem muito essa força de não só equilibrar, mas de relacionamentos, né? Porque é o dono da casa 7. Casa 7 é a casa dos relacionamentos. Então, a casa que a gente mora fica um pouco impregnada na gente, a energia, né? Fica um pouco impregnada na gente, assim como a gente deixa um pouco da nossa energia na casa que a gente mora. Então, eles, como donos da casa 7, que é a casa dos relacionamentos, e filhinhos de Vênus, que é a deusa do amor, né? Então tem essa pegada de relacionamento extremo, né? Libra é o signo do relacionamento e é o signo da balança, né? Então, assim, o que mostra pra gente? Mostra que pra gente se relacionar bem, a gente precisa equilibrar, né? A gente precisa ouvir o outro, a gente precisa estar ali nessa linha de equilibrar pratos, né? Pra conseguir lidar bem com as pessoas. E os relacionamentos de modo geral, né? Ah, Libra é borboletinha? É. Gosta de borboletar? Gosta. Gosta de jogar charme pra tudo que é lado? Gosta, né? Gosta de seduzir? Gosta. Porque filhinho de Vênus, dono da casa 7, obviamente que gosta de seduzir, gosta de borboletar, né? Gosta de trocar ideia, tem uma força do elemento ar, que é a decodificação de processos, né? Tudo vem pra mente. Então tem um pouco esse lugar de charme, né? Jogar charme, sedução, né? Sempre na linha da conversa, dos bons papos, né? Mas também são essas pessoas que estão sempre ali para equilibrar, né, a vida. Então, estão sempre prezando pelos bons equilíbrios, né, pelas boas relações, dentro de todas as relações, muito. Procura estar sempre muito equilibrado, procura estar sempre a fada sensata, né, da história. E aí, alguns momentos acaba se sobrecarregando, né? Porque se eu sou o ápice do equilíbrio, eu acabo virando o alvo do desequilíbrio alheio, né? E como as pessoas andam muito desequilibradas, então é muito normal a gente ver pessoas librianas sofrendo disso, né? Ou não sabem colocar limites, ou estão sempre ali na linha do não, vai ficar tudo bem, estão sempre meio que de para-raio dos outros e acabam não conseguindo ou se expressar ou acabam virando lixo em algumas situações, lixo alheio em algumas situações, né? Então precisa tomar cuidado em relação a isso. Mas é um signo muito legal, assim, em relação a amizade, em relação à parceria, em relação a conversas, né? Eles são ótimos de conversar, eles estão sempre nesse lugar de meio do caminho, então dificilmente um libriano vai ser extremamente rude com você, né? Você vai chegar para um libriano, você vai pedir um conselho, ele vai sempre ponderar, né? Esse lugar de ponderação, né? O que eu vou falar que o outro pode ficar incomodado, né? O que eu tô a minha expressão, o que tá transmitindo, o que eu tô falando sem dizer, o que eu tô dizendo, enfim, Libra tem muito isso, né? E é essa força é como se fosse um grande balé, né? Por isso são as bailarinas do zodíaco, né? Tem esse lugar de balé, tem esse lugar de, né, detalhes na linha do equilíbrio, do que é bonito, do que é harmonicamente correto, né? Dificilmente você chega na casa de um libriano, você vai ver coisas muito discrepantes, né? A sala, por exemplo, decorada com tons muito fortes,
né? Normalmente, se tiver uma parede com um tom mais forte, a outra parede vai ser um tom mais pastel, né? São pessoas que usam muito raciocínio lógico para viver e gostam muito disso, né? Então, normalmente são ótimos conselheiros. Tem uma certa dificuldade em parar em termos de relacionamento, porque gostam de borboletar, gostam de jogar charme, mas quando gostam, gostam mesmo. Então, assim, normalmente se interessam pelas pessoas que conseguem mostrar para eles que excesso de equilíbrio desequilibra, né? Então, se você gosta de um libriano, tá se envolvendo com um libriano, né? Teimoso é um libriano, pensa nisso, assim, que muitas vezes eles não dizem porque eles não querem incomodar, ou eles não dizem porque eles já sabem qual vai ser a sua escolha ou aquilo que você vai dizer, e é importante dar espaço, é importante mostrar, ó, né, vamos colocar aqui limites, né, porque a vida só vale a pena se a gente é o que a gente é, né, a gente honrando quem realmente a gente é. Mas é o momento de usar e abusar do equilíbrio, usar e abusar da sensatez, né? Colocar esse balé na vida, enxergar a vida desse jeito mais harmonioso, mais harmônico, né? Espalhar essa diplomacia no mundo, né? Que é muito importante, porque o mundo tá muito precisado, e contar com a força de Vênus, que é a deusa do amor e da beleza, para que a gente possa trabalhar isso dentro da gente, né? Trabalhar não só o nosso autocuidado e a coisa de estar mais bonito ou mais bonita, né? Estar mais harmonicamente inteiro, de acordo com aquilo que a gente quer ou que a gente é, mas também com a força da amorosidade, da diplomacia, né? Do ouvir o outro, né? Colocar o coração ali na linha desse equilíbrio para, tipo, pode falar que eu te escuto e eu não vou dar a minha opinião de um jeito muito cortante, né? De um jeito muito na linha da faca. Libra raramente faz isso, né? Então a gente pode pegar um pouquinho dessa força energética deles. Agora, para o mês inteiro, né? Aproveitando isso. A gente tem um Marte que entrou em Escorpião, a gente tem uma Vênus que entrou em Virgem, então assim, o céu tá literalmente pipocando, né? Essa semana tá bem agitada, mas sobre eles eu vou tentar falar amanhã, tá bom? É isso, eu volto para falar de alguma outra coisa que esteja aqui, mexendo aqui ou aqui. Desejo que a deusa do amor e da beleza seja complacente, condescendente com a gente e coloque um pouquinho na gente a luz dela, né? Essa luz de beleza, essa luz de amor, de amorosidade, e que seja um mês maravilhoso nessa linha de Balé do Zodíaco. Beijo e até a próxima.